Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse análise psicológica de reformulação do elenco tricolor. Então entre comigo no meu divã e só bora comentar sobre isso. E bom, senhoras e duques e duquesas, né? O que acontece é o seguinte, vamos dar uma situação antes, não tá aqui, não tá na minha pauta, mas eu quero falar para vocês sobre isso. Bom, a CBF, ela sempre estava organizando o chamado de campeonato de aspirantes, o campeonato sub-23. Esse campeonato sub-23 era nada mais nada menos do que aqueles jogadores que realmente sobraram do elenco dos times e acabavam jogando algumas copas. Só que realmente o que aconteceu? E isso daí, só pra gente ter uma noção do que eu tô falando agora, na psicologia, quando a gente tenta relembrar algumas coisas do passado, para realmente a gente sempre contemporizar isso e denotar justamente sobre possíveis soluções no futuro, isso é um exemplo justamente de você fazer essa situação. Calma, eu sei que é muito confuso, vamos explicar da seguinte forma. Você está contando uma história passada, para que essa história passada vai até o presente, e aí o presente realmente é justificado por conta daquela história passada. É comentado sobre a história passada. E é isso que eu estou falando agora. Havia então um campeonato de aspirantes. Esse campeonato de aspirantes acabou, por conta da CBF não ter muito patrocinador, e por conta da CBF não ver nada de lucrativo com aquilo. Que sim, a CBF ela só vai permitir campeonato, tanto a CBF quanto as outras entidades que regulam o futebol brasileiro, só vão permitir campeonatos nacionais e internacionais e até mesmo regionais, né, por região e municipais, né, por estados, eu vou colocar assim, por estados, pela região completa e pelo Brasil inteiro, se for lucrativo. A Libertadores é extremamente lucrativa, o brasileiro é extremamente lucrativo, o carioca, o mineiro, o paulista é extremamente lucrativo. E para você ver só, por que tem a Copa do Nordeste? Porque as outras não são tão lucrativas assim. Então como é que ele vai fazer para tornar mais lucrativo os jogos no Nordeste, Copa do Nordeste? E lá no Norte, não sei que eles estão fazendo não. Porque pra mim só tem realmente Passandu e o restante é tudo uma várzea. Mas continuando, compreendido isso, que realmente teve uma reformulação, a pergunta é, e no elenco do Fluminense? Teve também reformulação. E bom, não é à toa que ele colocou um nome aqui, mas não importa, né? O Fluminense caminha empréstimo de Wallace por ABC, mas isso aqui muito pouco importa. Por quê? Porque na própria matéria já fala sobre vários e vários jogadores, que é justamente isso, com o Sub-23, o Fluminense vem prestando vários jogadores prata da casa. O Wallace, o John Kennedy, o Davi Alves, o Edinho, o Gabriel Martins, o Samuel Granada, o Nascimento, o Thiago Gonçalves, o Natan, o Johnny, o Cipriano, o Lambrito e por aí vai. Ou seja, olha só quantos empréstimos ele fez, e isso daí nem ser nem todos. Eu acho que tem muito mais empréstimos, e segundo a próxima matéria justamente que a gente vai ver, realmente é uma formulação geral justamente disso tudo. Mas vamos comentar aqui sobre o Wallace, então sai do Flu, né, tanto faz, né, o jogador da categoria de base sai do Flu, não tendo jogado nenhum jogo pelo Fluminense. E realmente muito deve ser por conta da performance negativa que esses jogadores tiveram na base. Os jogadores que tiveram ótima performance, como o Arthur, o Isaac, o João Lourenço, o Freitas, estão já agregados no time principal. O restante, nem tanto. E aí realmente, né, além de Wallace, mais 11 jogadores, né, eu contei aqui, ó, o Wallace é 1. Vamos contar aqui. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, seria 12. Seria 12 ou mais 11 com o Wallace. E bom, a pergunta é o seguinte, o que fazer com eles? Emprestar, dar uma rodagem para ele. Se ele for bom no jogo, se ele for bom justamente no local que eles estiverem, realmente devolve para o Fluminense e vê se o Fluminense pode utilizá-lo. Se não, nada a se fazer. Isso daí é até uma oração gestáltica, né? Quando uma situação se encaixa com a outra, tudo lindo. Agora, quando uma situação não se encaixa com a outra, não é nada a se fazer. É simplesmente terminar o contrato e dar a bênção pro jogador. Nem todo mundo tem espaço. É isso que eu explico muito para qualquer jovem que queira se tornar jogador de futebol, que é o seguinte. Isso daí é um aconselhamento psicológico. Não queira se tornar. Por quê? Além de você ter uma pressão enorme, desde os seus 13 anos de idade, ou até menos, você passar justamente essa pressão toda justamente de passar justamente todo esse tempo tendo que disputar contra 2 mil, 5 mil, 10 mil, se for um clube igual ao Fluminense, 50 mil. De 50 mil passa 2. Se for no Flamengo, 70 mil passa 1. E aí talvez mesmo que você passe, não significa que você está lá dentro. Significa que você performou melhor do que os outros colegas seus. E é isso que eu estou te falando. Todos daí passaram. Não é todo mundo que fica. Não é todo garoto que vai querer jogar e no final da história joga. Não é assim que funciona. Então, é justamente isso. O que fazer? O jogador não joga bem? Cancela. Desculpa por falar isso, mas infelizmente isso daí que é a situação real de qualquer futebol brasileiro ou internacional. É difícil, é complicado, é a coisa mais difícil do mundo. Eu sei que no final da história você olha para os jogadores e vê ótimos jogadores, excelentes jogadores, mas nem todos podem ser você. E bom, por que a base sub-23 não foi muito bem? E realmente, parece que não foi muito bem. Com a exceção do Lambrito e do Edinho, quer dizer, se a gente puder pegar aqui, o Davi Alves é um ótimo zagueiro, o Edinho também eu gostei bastante, o Gabriel Martins para mim poderia ser mais testado, o Johnny para mim era um jogador que para mim tinha que estar no elenco do Fluminense, o Cipriano eu queria também testar ele, e claro, o máximo de todos, o Lambrito, que não é à toa, está no Porto B de Portugal. O que eu estou comentando é justamente isso. É para você entender e ter essa ideia que talvez nem todo sub-23 foi mal, mas a maioria foi. E que bom que acabou. Que a gente estava com isso, manter os jogadores. Não manter mais esses jogadores dá um dinheiro a mais no Fluminense. Dá uma gás a mais. Eu vou falar novamente, igual a polêmica que teve no Twitter. Eu já fiz um vídeo dando o resumo. O Fluminense pode contratar mais jogadores porque emprestou quase 2 ou 3 times inteiros. Então isso daí vai gerar muito mais agenda para o Fluminense. Na minha concepção, foi um livramento acabar a Sub-23, porque deixou o Fluminense com mais dinheiro, podendo realmente fazer mais jogadores, trazer mais jogadores interessantes, sem querer reclamar do alto salário, do alto preço que o time do Fluminense iria pagar. Ok? Antes de a gente falar sobre o próximo tema, faz tudo que está aqui na tela. Se inscreva no canal, faz o triplo que curte, comente, compartilhe. Mídias sociais estão na descrição desse vídeo. Vídeo todos os dias, 10, 12, 20 horas. Pix na tela e falou, bora. Eu falo isso daí rápido porque ninguém quer saber disso. Tu não quer saber de tema. O outro jogador que realmente está indo embora, o William Bigode, pode estar indo embora. Sem espaço no Fluminense, né?
O N-Bigode pode até sair. Até tem o Michel Araújo aqui, mas o Michel Araújo eu vou falar depois sobre isso. E ele foi até cedido somente por empréstimo ou até mesmo por realmente dar o jogador pro São Paulo. Então o Bigode pode ir para São Paulo. A torcida do Fluminense avalia positivamente essa venda ou essa situação. E realmente, né, a gente tem que entender que o N-Bigode ele não foi nada importante. Eu fiquei muito triste de ver que ele foi um jogador que é engraçado. Eu mais esperava do Bigode do que do Felipe Melo. Mas parece que o Felipe Melo está cada vez melhor como função de zagueiro e de volante. E o Bigode tá mal. Diversas vezes sumido, diversas vezes não parecendo um jogador que já foi naquele Palmeiras. Parece que a gente recebeu um jogador já com a validade vencida. E realmente problemas à vista. No Flu não jogou bem e até agora não se entende a contratação. Porque realmente não se entende a contratação do William Bigode. Porque a avaliação inicial é que o William Bigode jogaria como centroavante, não como ponta, como ele sempre jogou, por exemplo, no Palmeiras. Até por conta de ele ter uma mobilidade cada vez mais fraca no futebol e muito disso se contrai somente a ser um centroavante. Aí, acabou justamente sendo o terceiro reserva em 2022, até metade de 2022, porque quem era o titular era o Cano e o reserva era o Fred. Após isso, muitos outros jogadores, após a segunda metade, surgiu o Alan, que também se tornou o segundo centroavante do Fluminense, que até hoje é o segundo centroavante do Fluminense. E aí o William Bigode, que era para ser o segundo, virou o terceiro de novo. E no final da história, chegou nesse ano 2023, continua Germancano como titular e Alan como centroavante reserva. E o William Bigode em terceiro, e ele custa muito caro para ser um terceiro reserva no Fluminense. Não se coloca o William Bigode em nenhum jogo. Não se entende porque se coloca o William Bigode, até mesmo na relação. Para mim, seria um bom lugar ali, por exemplo, para um Freitas, para um João Lourenço, para um Isaac. O Isaac já estava, mas para um Arthur. Então isso tudo tem que ser discutido com o Fluminense. Eu espero justamente haver respostas no futuro. E bom, a minha expectativa era alta muito por conta de tudo que eu tinha visto do William Bigode no Palmeiras, que acabou realmente não resultando em nada. Me parece que realmente a validade do William Bigode foi até o ano do Palmeiras e depois ele não jogaria tão bem assim. A gente contraiu justamente esse jogador e acabou somente tendo que pensar em como que a gente vai fazer. Eu espero melhores para ele, eu acho ele um ser humano muito maravilhoso, mas como jogador do Fluminense não dá mais. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Faz o que está tudo escrito aí, ó. Se inscreve no canal, faça o tiro para você que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, todos os dias 10, 12, 20 horas. Pix na tela e saudações tricolores.